Olá, o programa Grafocons está iniciando. São uma série de entrevistas com autores de livros conscienciológicos, fundamentados na ciência Conscienciologia, que é uma neurociência que estuda a consciência como objeto de pesquisa, né, com uma abordagem integral, holossomática, bioenergética, multidimensional e multiexistencial. E para hoje nós convidamos a autora Isabel Manfroy, que escreveu este livro, O Empreendedorismo Reurbanizador, de Hércules Galó e Valdo Vieira. Isabel, seja bem-vinda. Obrigada, Rose. Você dá um recorte nesse empreendedorismo aí, que é o reurbanizador, com dois exemplos, né? Eu queria que você contextualizasse dois cases, né? O porquê dessas duas personalidades. Bom, Rose, eu gostaria assim, de fazer uma retrospectiva. Tá. Primeiro, okay, porque aí os telespectadores vão poder entender um pouquinho melhor como é que começou todo esse projeto do livro, da onde saiu essa ideia de empreendedorismo reurbanizador, né? Em 2002, nós estávamos iniciando o núcleo do IPC em Caxias do Sul. Foi antes de 2002, né, na verdade, mas 2002 foi assim um marco para nós, porque nós tivemos um evento muito grande lá, um evento que se chamou EPCOM, e nesse evento foram apresentados vários trabalhos de voluntários, de pesquisadores da Conscienciologia. E nos foi solicitado um trabalho em relação ao processo grupal e o processo de instalação, ou melhor, levar a Conscienciologia para Caxias do Sul, né, através do IPC, e todas as etapas que a gente passamos por várias dificuldades, mas depois tivemos muito sucesso, então contar toda essa história. Aí nos reunimos então o grupo todo para escrever esse artigo. Terminamos de escrever o artigo, não tinha título o artigo. Que título vamos dar? Aí vários títulos apareceram, mas nenhum, o grupo fechou, e eu fui para casa pensando nisso, né? Pensando muito no conteúdo do artigo, e dormi pensando nisso. De manhã eu acordei com um nome, né? Com um título, Empreendedorismo Reurbanizador. Levei para o grupo, tínhamos uma reunião naquele dia, o grupo aceitou e quis que eu fosse a apresentadora, eu que fosse apresentar o artigo. Aí começou assim um interesse meu em relação a isso, porque eu estudei muito, pesquisei muito liderança. E o empreendedorismo era uma coisa que eu sabia que ia andar junto, lógico, mas não era o foco da minha pesquisa. E aí comecei a ficar atenta, porque nada é por acaso, tudo vem de acordo assim, os fatos orientam, né? E aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Aí surgiu em 2010 o professor Valdo Vieira, então, né, agora nós vamos entrar na questão assim do livro, das duas, né, personalidades, dos dois cases. Em 2010, o professor Valdo Vieira fez um resgate de uma consciência, né, que atualmente no extrafísico, que teria entrado em contato com ele e ele identificou como uma consciência amparadora da Conscienciologia. E ele identificou assim uma presença energética muito forte, inclusive em algumas tertúlias depois ele comenta, né, se o pessoal quiser ouvir as tertúlias, né, professor Valdo, ele comenta que ele gostaria de saber como que o Hércules trabalhava com tanta energia, como é que era isso, ele queria saber, ele queria conhecer melhor o processo todo. Então, ele identificou com uma energia muito forte, uma força presencial intensa e que, pelo contexto todo, pela grandeza da consciência, ele chamou de Hércules, né? E aí, como ele falou na tertúlia, isso é online, né? As pessoas participam e mandam ideias e sugestões, perguntas, enfim. Uma pessoa de Caxias do Sul, uns dias depois, mandou um e-mail
dizendo assim: professor Valdo, por acaso esse Hércules Galó não é um imigrante italiano? Esse Hércules não é o imigrante italiano Hércules Galó? Aí o professor Valdo disse que sim, que era. Trouxe a cidade de Caxias do Sul, trouxe Galópolis. Como eu nasci lá, eu não estava aquele dia. O pessoal começou a lembrar de mim e tal. Quando eu cheguei de volta de viagem, o pessoal, o professor falou do Hércules Galó, que é de Caxias do Sul, a gente pensou em você e tal e tal. Aí, um dia, numa outra tertúlia, o professor Valdo disse: estou sentindo a presença dele aqui, falou dele e tal e tal. E eu estava sentada do lado do Loche. E aí, quando terminou a tertúlia, eu disse para o Loche: eu trabalhei nas empresas desse Hércules Galó. Aí o Loche disse: mas tu não falou para o professor Valdo? Eu disse: não falei. Aí o Loche, claro, comentou com o professor Valdo. O professor Valdo me chamou e começou a conversar comigo sobre isso. Aí me perguntou o que eu fazia lá, qual era o meu trabalho como psicólogo e tal e tal. Aí ele disse assim, inclusive eu boto no livro, são as palavras dele: isso tudo que está acontecendo tem a ver com você. Veja o que você vai fazer com isso. Estávamos eu e o Roberto Laime. Ele chamou para conversar comigo um pouco antes da tertúlia e o Roberto Laime estava junto. Aí eu pensei: puxa vida, e agora, né? Eu trabalhei nas empresas dele e nunca me preocupei em pesquisar mais a fundo a história dele. Isso aí, nossa, como eu perdi tempo, mas sempre é tempo, né? Aí eu pensei: não, vamos começar a pesquisar a biografia, a história desse homem. E foi aí que eu comecei a pesquisar e vieram as ideias também do verbete, empreendedorismo reurbanizador. E depois eu participei do congresso, primeiro congresso de empreendedorismo evolutivo em Manaus, pelo IPC, com o exemplarismo de Hércules Galó, né? Deixa eu olhar bem direitinho aqui o título para vocês, porque eu termino, é tanta coisa que eu termino escrevendo. O exemplarismo de Hércules Galó, né? Uma história de empreendedorismo evolutivo. Foi caracterizado mais pela história dele, quando nós começamos a pesquisar, que havia um diferencial, que seria um empreendedorismo com algumas questões diferentes. Isso chamou muito a nossa atenção e a gente foi pesquisando. Fizemos uma amostra fotográfica no CAEC, assim, com alguns dados históricos dele. E a partir daí também eu fui pesquisar na Itália, onde ele nasceu, a região onde ele viveu. Enfim, eu comecei uma pesquisa maior sobre ele. Um dia o professor Valdo está saindo da tertúlia, volta, como ele saía sempre por aquela passagem, né? Volta e fala para mim assim, me chama e fala para mim assim: eu sou um líder, o Hércules foi um líder. Eu sou um empreendedor, o Hércules também foi um empreendedor. Eu construí bairros, ele também construiu bairros. Escreve sobre isso. Aquilo me impactou, porque eu estava escrevendo um outro livro, né, com um outro título, né, liderança, enfim. E aí eu fiquei a semana inteira só pensando nisso. E agora, onde é que eu começo e tal e tal. E aí começaram a vir as ideias e eu comecei a ter assim uma noção um pouco melhor, com o passar do tempo pesquisando, as sincronicidades das histórias dos dois, de ambos. Até porque o professor Valdo um dia me disse assim: o Hércules Galó trabalhou com o Sebastião Castro e Caldas. Depois, outra vez, ele me disse assim: eu estou entendendo de onde vem minha amizade com o Hércules Galó. Então, eu fui vendo que eles tiveram oportunidade de conviver. Eu não sei se na época do Sebastião Castro e Caldas o Hércules Galó era com CX ou era com SIM. Eu ainda não consegui, né, identificar isso. Eu nem tinha pensado nisso, mas no lançamento do livro em Portugal, vieram me falar sobre isso. Aí eu disse: não desperdiçamos nada, tudo vale a pena. Tomei nota e agora é uma outra ideia que vem para a gente pesquisar e saber realmente como é que foi um pouco mais, né, a relação de ambos. Mas muitas coisas em comum, muitas sincronicidades e eu achei assim que não poderíamos desperdiçar essa oportunidade de estar trazendo o exemplarismo dos dois, que
nos ajuda muito na nossa E essa evolução. foi uma demanda que você atendeu, né? A partir de uma sugestão. E só a partir da pesquisa é que você consegue identificar, então, quais são as similitudes entre as duas Exato, exato. personalidades. E por onde eu vou, né? A pesquisa tem... Porque eu não sabia que eu ia escrever sobre isso, né? Eu tinha todo um material de um processo diferente. Então, eu me debrucei na pesquisa. Você teve dificuldade de reunir material para ter dados? Como foi? Foi não, eu não tive dificuldades, assim, porque a família dele, que mora no Rio Grande do Sul, inclusive o neto dele, José Galó, foi até bem pouco tempo o CEO da Renner, do grupo das lojas Renner, e a gente teve contato com ele, né, em seguida, e ele abriu as portas da Renner e do escritório dele, da casa dele, passando documentação, passando tudo. E eu descobri nessa conversa com ele que... Porque, assim, como é que eu vou explicar? É um pouco complexo, assim, como como é que eu vou dizer? Como houve um casamento dentro da família, entre cunhados, por exemplo, ela ficou viúva e ela casou com uma pessoa da família. Tá? E aí, então, ela, como ela já tinha um filho, e depois ela teve outros filhos desse segundo casamento, então ficou neto e bisnetos. Que interessante. E os bisnetos é Sólio, de sobrenome Sólio, italiano. O pai dele foi cônsul da Itália há muito tempo, lá no Rio Grande do Sul e tal. E eu descobri na conversa com o José Galó que o Paulo Sólio, o irmão mais novo, no caso, foi amigo do meu irmão de frequentar a nossa casa. Olha que sincronicidade. Muita sincronicidade. Aí eu entrei em contato com outro irmão dele, o Renato Sólio, que hoje é o responsável pelo Instituto Hércules Galó, né? Arquiteto, que fez toda a restauração lá. Eles foram muito bacanas, assim. Eles não entenderam muito o paradigma consciencial. A gente tentou mostrar mais ou menos, mas eles ficaram muito curiosos e acharam muito bacana uma coisa nova, uma ideia nova, e agradeceram muito por nós estarmos pesquisando o Hércules Galó e trazendo os trafores dele, o que ele deixou de legado, as contribuições que ele deixou no passado e até hoje. Então, eles ficaram muito gratos. Passaram livros, a Vânia Herédia é uma doutora da Universidade de Caxias do Sul, ela fez o doutorado dela em cima da imigração italiana na região Nordeste, e quando ela voltou, a família pediu para ela escrever um livro sobre o Hércules Galó. Passou as informações, ela é a biógrafa autorizada. Okay. E a gente entrou em contato com a Vânia, entrevista, livro, eles deram para nós vários livros, que é só a família que distribui, eles não está no mercado, né? E aí foi acumulando o meu material dessa forma. Fotos, claro, eles também não têm muitas coisas, eles, no sentido de que, um exemplo, o Hércules Galó, na época, tinha comprado terras aqui em Foz do Iguaçu, pensando numa usina hidrelétrica antes de Itaipu. Só que eles não têm os registros, eles vieram para cá e tudo, eles têm cartas e tudo que comprova, mas não tem os registros de onde são essas terras. A família veio para cá, advogados, vieram procuradores para olhar, pesquisar em Foz os registros todos, e não foi possível. Eles têm alguma ideia, assim, que seja mais próximo de Itaipu, aquela terra lá, ou perto das cataratas, enfim, porque é aquilo que chamava a atenção dele. Onde ele vê uma cascata, onde ele via uma cascata, ele pensava numa usina hidrelétrica para modernizar as fábricas. Então, Foz do Iguaçu é outro elemento em comum. Outro elemento em comum, exatamente. Isabel, nós vamos agora, então, abrir para o nosso intervalo. Né? Em breve nós retornaremos com mais Isabel Manfroy, falando sobre o livro Empreendedorismo Reurbanizador, de Hércules Galó e Valdo Vieira. O programa Grafocons está de volta, falando sobre o livro O Empreendedorismo Reurbanizador, de Hércules Galó e Valdo Vieira, com a autora Isabel Manfroy.
Isabel, então esse cotejo que você fez entre essas duas personalidades, o que é assim o elemento que nós podemos dizer que é mais em comum entre eles e o motivo até assim desse foco, né, de reurbanização? Sim, a questão dos bairros que eles criaram, né? Na verdade, o Hércules Galó, quando chegou no Rio Grande do Sul, ele encontrou uma região totalmente inóspita, sem acesso, com dificuldade até de escoar uma produção de um pequeno planifício, e que foi fundado por uma cooperativa dos imigrantes italianos que tinham vindo antes dele, mas muito assim incipiente, estava com dificuldades. E o Hércules Galó então comprou e aquilo foi um boom. Ele se tornou referência no Rio Grande do Sul em relação às indústrias têxtil, né? Ele foi desenvolvendo, ele ia na Europa buscar maquinários, Paris, Itália, né? Alemanha, e foi desenvolvendo assim o lanifício. A partir daí foi surgindo o bairro, que na verdade era uma vila na época, né? Agora é um bairro de Caxias do Sul. Ainda tem um subprefeito lá, ainda, porque é incrível, todo mundo acha que Galópolis é uma cidade. É uma cidade. Inclusive os que moram lá dizem, eu vou para Caxias. Quer dizer, eles estão em Caxias, na verdade, mas ainda ficou aquela questão, e o nome Galópolis é em homenagem a ele. O professor Valdo Vieira, assim, auxiliou, na verdade não foi ele que fundou, mas ele auxiliou a desenvolver totalmente, porque era uma terra em Uberaba, o Parque das Américas, que é o nome do bairro, ele realmente deu um boom também, né, no bairro, que não tinha nada, era uma terra que ninguém queria, uma terra que parecia meio que tinha algum estigma, alguma coisa, e aquilo não saía do chão, quer dizer, não tinha nada. Ele foi lá com alguns amigos e ele detectou que tinha alguma coisa importante ali, e os amigos concordaram também que ali era um lugar muito bom para o projeto todo que o professor Valdo e a equipe toda tinham, né? Que era trazer o Chico Xavier de Monte Carmelo, trazer para Uberaba, fundar lá um centro espírita, né? E foi o que ele fez. Ele construiu um centro espírita, ele e a equipe, né? Construiu também ambulatório, que ele se formou em odontologia, depois se formou em medicina, onde havia atendimento gratuito, semanal, centenas de pessoas por semana foram atendidas ali, e ali começaram a construir as casas também, a casa do Chico Xavier, da mãe do professor Valdo, e aí foi ampliando até surgir a universidade lá, o aeroporto. Então, o bairro, hoje, pelo menos na pesquisa que eu fiz há uns 3 anos, há uns 4 anos atrás, era um dos maiores bairros, o maior bairro da cidade. E em Desenvolveu Foz do Iguaçu, ele e criou em Foz do Iguaçu, né? a Cognópolis, que é o bairro do conhecimento, que deu assim um boom na própria cidade. Aí que vem a questão da reurbanização. Aqui também, a Cognópolis, o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, era mato. Tinha Era rural. área rural, não tinha praticamente nada, tudo foi construído. E o bairro se desenvolveu muito, muitos condomínios, né, residenciais. Hoje é o maior da cidade também. É o maior da cidade, né? E crescendo cada vez mais casas sendo construídas, mais laboratórios, mais ICs construindo os seus campos, né? E o CAEC, assim, sem dúvida nenhuma, como é que eu vou dizer, é o coração de tudo isso, né? É o coração de toda a Cognópolis. Então, esse empreendedorismo reurbanizador, a gente pode dizer que essa capacidade de pegar lugares inóspitos, desabitados, rurais, né, e transformar em áreas urbanas, com integração de pessoas, circulação, enfim. Exatamente. Que é o que faz digamos assim, a ligação, né, entre essas duas. Sim. E também uma outra coisa forte que eu acho super, super importante, que eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu sinto que tem uma coisa forte aí.
O Hércules Galó dizia que a base do desenvolvimento era a energia, é a energia. O professor Valdo disse que a chave, né, a chave do desenvolvimento, da evolução, enfim, é o EV que é a questão da energia. Então, os dois tinham essa coisa muito forte. Tanto é que o Hércules Galó também, quando via qualquer cascata, a fábrica, quando ele comprou, era uma fábrica incipiente, com máquinas, né, manuais. Ele foi transformando e ele fez de uma pequena cascata chamada, não é a Véu de Noiva, que é a maior, mas é uma outra que é consequência, ele fez uma usina hidrelétrica. E a partir daí começou a manter a fábrica num processo mais avançado de máquinas. E até hoje essa pequena usina abastece uma região de Caxias do Sul. Hoje não é mais o lanifício, né? O lanifício vendeu porque hoje inclusive os funcionários assumiram e é uma cooperativa, voltou a ser cooperativa. E o professor Valdo, com a questão da energia, a gente sabe a importância disso tudo, né? Para a evolução, enfim, para a vida, os dois tinham muito forte isso também, né? Além dessa questão de transformar lugares de difícil acesso, lugares né, que não tinha uma vida mais estrutura, né? Exatamente, sempre pensando na necessidade das pessoas, os dois, na qualidade de vida, no desenvolvimento, na evolução, na educação. Isso eles têm muito em comum também. Agora, em termos de perfil, de traço, de personalidade, você encontrou similitudes entre eles? O temperamento, como que era, assim, em termos assim, da personalidade, como que a gente vai dizer assim, dos traços de atributos, né? Sim. Eu posso começar pela questão, assim, a importância que os dois davam para a pessoa, as necessidades das pessoas. Inclusive, né, o professor Valdo um dia me disse, nós estávamos falando sobre empreendedorismo, aí nós conversamos bastante e lá pelas tantas ele disse, não podemos esquecer as necessidades das pessoas. O empreendedorismo evolutivo, ele não existe sem levar em consideração as necessidades das pessoas. E nas biografias, nas questões que eu li em relação ao Hércules Galó, também aparecia isso, a preocupação que ele tinha com as pessoas. Para as pessoas estarem bem, ele ajudava as pessoas, claro, no seu devido zeitgeist, no seu devido tempo, com as questões da época. Eu falo que o Hércules Galó é um empreendedor reurbanizador de terras, de indústrias, e o professor Valdo Vieira é um empreendedor reurbanizador de ideias, de novas ideias, excelente. De ver pontos. Então, eles, na verdade, dentro do cada um no seu tempo, tiveram uma importância muito, muito grande e eles têm alguma ligação, alguma coisa que foi vindo do passado, de várias vidas que de repente estiveram juntos, trabalharam juntos, enfim, porque cada vez que eu vou a fundo em relação à personalidade de cada um, eu sinto muita coisa similar, muita sincronicidade, muita coisa, sabe? O Hércules sempre à disposição das pessoas para ajudar, o professor Valdo sempre disponível, mesmo cansado, mesmo no seu horário de descanso, ele estava sempre aberto, sempre procurando ajudar, conversar com as pessoas. O Hércules também era assim. Tanto é que ele dizia assim, nós temos que propiciar um ambiente aqui, lá no caso, né, naquela época, em Galópolis, para que as famílias se sintam bem, para que tenha tudo aqui, para que eles possam sentir menos falta da sua terra natal e possam sentir que aqui é uma nova vida, uma nova possibilidade. E então foi criada uma porção de coisas, um pavilhão enorme que era para fazer festas, bailes e confraternizações. Foi criada a igreja, claro, muito católicos, né? Até hoje a região em Caxias do Sul é muito católica. Então também a gente, quando começou o IPC lá, nós também fomos reurbanizadores, porque em seguida começou, de uma vinícola passou para a universidade, a praça principal foi reurbanizada totalmente, tinha árvores tóxicas, inclusive, e assim começou. Reurbanizações, e aquilo chamou a atenção da gente. Então, veja como a Conscienciologia
ela tem esse papel de chegar, de reurbanizar, de trazer coisas novas. Na né? cidade de é um Foz, desafio, né? Muito grande. na cidade de Foz, é uma iniciativa, né, de implantar aqui um centro de altos estudos, foi só o início de toda uma reurbanização na região e na cidade. Exatamente, né? Na cidade. A cidade aqui de Foz começou a ficar mais limpa, mais bonita, inclusive, não dito por mim, por visitas que vinham para cá, que não vieram pela Conscienciologia, vieram por Foz, para conhecer Foz. Nossa, que tinham vindo há 15, 20 anos atrás, isso não é mais o mesmo lugar, isso aqui está maravilhoso, isso aqui agora é um paraíso. Uma vez a gente vinha, fazia a compra e ia embora correndo, agora a gente tem vontade de ficar. E o Holopensene do estudo, da pesquisa, exato, das grandes universidades. Hoje Foz é uma cidade que tem muitas universidades. Sim, sim, isso também é uma questão que mostra a reurbanização do Holopensene. O Holopensene, que é o conjunto, né, de pensamentos, sentimentos. Caxias também, Caxias deu um boom a partir de Galópolis. Por incrível que pareça, né? Galópolis é que deu um boom na cidade toda. Hoje é a segunda cidade do Rio Grande do Sul, com mais de 500 mil habitantes, e foi considerada pela Veja em 2005, eu acho que foi, com o DNA do empreendedorismo. Então, lá tem muita empresa, muito empreendedor e a maioria, eu diria, os 90% de origem italiana, na região Nordeste. Agora, esse livro já viajou o mundo também, você já lançou ele em Portugal, não é isso? Sim. Eu já soube que foi para os Estados Unidos, uns amigos nossos foram para lá e os filhos pedindo, traz esse livro. É uma responsabilidade, né? Que a gente tem um compromisso muito, muito sério. Às vezes eu fico pensando, nossa, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Porque em termos pessoais, assim, o que você traz para a gente assim de experiência que marcou a escrita desse livro? Olha, desde que eu comecei as pesquisas do Hércules Galó e também convivendo mais com o professor Valdo nas mini tertúlias, observando tudo que ele fazia, ouvindo atentamente o que ele dizia, a minha vida mudou completamente, antes e depois. Eu já vinha num processo de pesquisa bem sério, mas não tão profundo como depois que eu comecei a pesquisar esse tema. E eu vi também que o pessoal, quando eu levei o livro para editares, né, revisar, eles me disseram, Isabel, você precisa falar de reurbex, você precisa falar de reurbex, reurbanização extrafísica. Eu disse, mas eu não tenho experiência de reurbex, eu quero colocar mais coisas que eu tenho experiência, que eu vivo, fatos, né? Não, mas você precisa falar de reurbex, você precisa... Aí, numa conversa um dia com amigas, eu saí dali pensando, puxa vida, o que a gente conversou, se eu for analisar a fundo, é uma sinergia de líderes. E eu comecei a pensar em sinergia de líderes. Fiz o verbete, e a partir do verbete eu comecei a ter experiências extrafísicas para saber como era o meu trabalho lá, na reurbex. Nossa, foi muito legal. E os bairros não deixam de ser uma reurbanização também extrafísica, porque não é só na cidade, não é o físico. Mas com certeza, por isso que eles queriam que eu fizesse. Eu agradeço a eles muito, porque realmente fechou, né? Porque começa no extrafísico, vem para o intrafísico. E outra coisa, eu sempre gostei de cenários, trabalhar com cenários, eu pesquisava cenários e eu vi que eu trabalho em cenários no extrafísico. A reurbanização através de cenários. Que bacana. Então, eu tive essa experiência aí a partir do livro. Agradeço ao professor Valdo. E a gente agradece aí a sua participação. Obrigada. Foi muito bom. Esteve hoje conversando com a Isabel Manfroy sobre este livro, olha. O Empreendedorismo Reurbanizador, de Hércules Galó e Valdo Vieira. Nós esperamos, então, por vocês nas próximas edições do programa Grafocons.